seja muito bem-vindo a Ebfla, o seu canal de notícias do Mengão. Chegando com as novidades do dia de hoje, Flamengo usará o Hospital na Gávea como suporte durante período de pandemia. Casos de atendimento médico que não sejam relacionados serão levados para a Clínica São Vicente. O clube tem parceria de rede de hospitais para exames totais. Portanto, então, o Flamengo fazendo mais uma obra social, enquanto aguarda um entendimento com as autoridades para retornar aos treinos, o Flamengo tenta se cercar de todas as questões relacionadas a esta pandemia. O clube fechou um acordo com a Clínica São Vicente, na Gávea, para que todos os atendimentos médicos não tenham a ver com esta pandemia, sejam realizados no hospital. Portanto, então, o Flamengo, numa eventual volta aos treinos, por exemplo, o clube pode precisar realizar exames caso um jogador se lesione ou algum funcionário necessite de atendimento. Neste cenário, qualquer caso será encaminhado à clínica. Então, em relação à pandemia, o Flamengo fechou outra parceria através de Márcio Tanuri, o chefe do departamento médico. O clube fará os próximos exames programados com a rede DOR, que enviará funcionários ao Ninho do Urubu para a coleta de jogadores, funcionários e comissão técnica, assim como foram realizados os anteriores. Então, com todos os funcionários do Departamento de Futebol e familiares testados, 38 contaminados e previsão de nova leva de testes para o início da próxima semana, o Flamengo entende não ferir o decreto de quarentena da Prefeitura e do Governo do Estado caso retome as atividades. Por outro lado, a diretoria vê como fundamental uma sinalização dos órgãos neste sentido para se resguardar de retaliações. Tudo isso, por sua vez, cai por terra se as conversas do governador Wilson Witzel com o Ministério Público resultarem em lockdown no Rio de Janeiro. Nesse cenário, não há espaço para discussão e as atividades continuarão suspensas até que a situação seja revertida. Então, essa situação lockdown é quando fechar tudo. Tudo para o comércio, prefeitura, nada deve abrir. Tomara que isto não aconteça, senão a coisa vai ficar feia, né? E mais aqui o presidente também da FERJ elogia a postura do Flamengo em meio à pandemia. Um exemplo a ser seguido. Pois é. Então, em meio a toda essa crise aí da pandemia no Brasil, com o aumento no número de infectados crescendo dia após dia, as competições de futebol seguem paralisados por tempo indeterminado. No entanto, os clubes cariocas e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro buscam o retorno das atividades de treino para que, após isso, o Campeonato Carioca possa ser retomado. Em entrevista, o presidente da FERJ, Rubinho Lopes, elogiou a postura do Flamengo neste período, afirmando que o clube fez o certo em promover testes em massa em seus colaboradores. Então, o Flamengo fez o que todas as empresas deveriam fazer, testar os seus funcionários e promover as ações médicas para cada caso, o que foi feito dentro dos padrões técnicos, tudo fruto da consciência, responsabilidade e observância do protocolo que o futebol do Rio de Janeiro desenvolveu com a participação ativa dos médicos de todos os clubes. É o famoso jogo seguro. A meu ver, um exemplo a ser seguido. O Flamengo divulgou o resultado dos exames, né? Todos sabem, né, o que aconteceu, né? 38 colaboradores foram diagnosticados, né? Então, entre os 38 funcionários, 3 jogadores do time profissional atestaram positivo e 2 atletas apresentaram anticorpos positivos para a preservação dos jogadores que foram contaminados com a doença. O Flamengo optou por não divulgar os nomes dos atletas. Então, apesar de toda a preparação e elaboração de protocolos de prevenção para a retomada das atividades, o Flamengo aguarda um posicionamento favorável do governo para executar as medidas implantadas. A cúpula rubro-negra segue em contato com o governador Wilson Witzel para a liberação da volta dos treinamentos. No entanto, no último decreto emitido pelo Estado, o governo manteve a quarentena no Rio de Janeiro para até o dia 31 de maio e a suspensão de atividades esportivas. Pois é, enquanto isso, então,
O acordo no Flamengo garante anonimato de jogadores que testaram positivo. As testagens positivas dos 3 jogadores do Flamengo foram procedidas por um debate entre a cúpula do clube e atletas. Na pauta, o direito ao anonimato e as estratégias a serem seguidas após o diagnóstico. Os atletas receberam carta branca para agirem da forma que julgassem mais adequada. O trio, em comum acordo com a cúpula de futebol, optou pelo silêncio e ficou pactuado que os nomes não seriam divulgados oficialmente pelo clube. Então, tão logo os resultados saíram, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, o diretor Bruno Spindel e Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, iniciaram uma operação para este diálogo com os testes positivos. Todo este processo, no entanto, envolveu todas as principais cabeças do clube. Rodrigo Dunche, vice-jurídico, mapeou as questões referentes ao direito à privacidade do paciente. O Fla não poderia divulgar nomes sem consentimento sob pena de ser acionado na justiça. Com o material de 296 pessoas em mãos, sendo 38 reagentes positivos, o Flamengo também se cercou de cuidados para que os resultados não vazassem, operação considerada bem-sucedida pelo clube até aqui. Após esse primeiro passo, o rubro-negro irá fazer testes rápidos para todos aqueles que não reagiram ao vírus. O único rubro-negro que não passou pela bateria, uruguaio de Arrascaeta, é esperado dia 9, hoje, no Rio de Janeiro, e também passará pelo procedimento marcado para segunda-feira. E os planos suspensos. O Flamengo quer voltar aos treinos e não esconde de ninguém os seus planos. O desejo do Flamengo depende do aval das entidades governamentais, que caminham cada vez mais no sentido de medidas restritivas. O governador Wilson Witzel avalia a possibilidade de lockdown no Rio de Janeiro, o que inviabilizaria o projeto. A tendência é que uma nova definição sobre as restrições ocorra no início da próxima semana. O Flamengo sabe dos riscos e evita marcar uma data para o retorno. Então, também o destaque em 2013, Luiz Antônio explica a saída conturbada e mantém ligação com o Flamengo. Acordo de madrugada, diz o jogador. Eleito o melhor jogador do título da Copa do Brasil, o volante está nos Emirados Árabes e ainda acompanha os passos do clube onde se criou. Então a relação entre Luiz Antônio e Flamengo foi sempre intensa. Criado na base rubro-negra desde os 11 anos, o volante viveu a glória ao ser eleito o melhor jogador da final no título da Copa do Brasil de 2013, para logo depois entrar na justiça e rescindir o contrato com o clube. Agora, com 29 anos, mais experiente, ele vê a situação como aprendizado e procura manter uma ligação com a instituição que o revelou. Eu me arrependo, era muito novo, não era instruído da forma que devia ter sido. Não tinha filho, não tinha esposa, hoje tenho uma cabeça totalmente diferente, uma gestão de pessoas que tomam conta de minha carreira. Hoje eu imponho minha opinião, posso falar coisas que antigamente não falaria, contou o jogador. Então, atualmente, Luiz Antônio defende o Benias dos Emirados Árabes. Sua aventura no exterior começou no Al-Shabaab, da Arábia Saudita. Em 2018, quando teve a oportunidade de encarar Jorge Jesus, atual técnico do Flamengo, ele disse: joguei 2 vezes contra ele, sabia muito do talento que tinha com os jogadores porque alguns brasileiros falavam da tática dele, da forma como tratava, de como ele conseguia tirar o máximo do jogador. Então a distância não afastou Luiz Antônio do Flamengo. Ele ressalta que é profissional e jogaria em qualquer clube, mas não consegue esconder o carinho pelo Flamengo que o fez superar um fuso horário de 7 horas para ver as partidas da equipe em 2019. Nesta entrevista, ele contou sobre a sua nova fase e relembra os momentos da final da Copa do Brasil de 2013. Então ele disse o seguinte: sempre fui profissional em todos os times que joguei, mas o Flamengo mora dentro de mim. Eu fui criado lá dentro, aqui nos Emirados. Eu perdi muitas noites de sono para poder ver o Flamengo, acompanhar o brasileiro. Meu fisiologista e meu personal reclamavam muito porque tenho que dormir 8 horas.
Tem café da manhã, alimentação. Eles pegaram muito no meu pé, mas eu ficava acordado para ver. Acompanhei a final da Libertadores. Fico muito feliz por o Flamengo estar passando por isso, estar em outro patamar e virar uma potência mundial. O que mais sinto falta do Flamengo? Sinto falta dos jogos e ter a torcida, os amigos por perto. Fazer aquele caminho que eu sempre fazia da minha casa para o clube. Eu conhecia cada espaço dentro do Flamengo, cada pessoa. Todo mundo me abraçava e falava comigo. Aquele carinho muito grande por eu ser da base desde pequeno, as brincadeiras com os jogadores e a comissão técnica. Aquele afeto bem grande. Sinto muita falta de ser acolhido. Como fui no Flamengo, fui também acolhido em outros clubes, mas não é como na nossa casa. Então, a final da Copa do Brasil de 2013 contra o Atlético Paranaense. Aquela semana foi uma das mais tensas que eu tive na minha vida. A gente tinha vindo de um jogo muito tenso contra o Atlético lá. Eu, particularmente, fiquei muito ansioso. Não dormi a semana inteira, ficava pensando, conversando com meu pai, me concentrando em cada gesto nos treinos da semana. Acabou que achei que a semana não foi tão concentrada e tão boa quanto eu queria. A emoção no Maracanã. Uma coisa que me deixou muito nervoso, um frio na barriga, uma dor gigantesca, foi aquele olhar quando está chegando perto do Maracanã e tem aquele mar de gente na hora que o ônibus vai entrar. Passa um filme na cabeça, tudo o que passei para chegar ali. Me deu um frio na barriga muito grande, vontade de chorar. Os olhos cheios de lágrimas, fiquei filmando aquele momento, me arrepiei todo. A concentração no vestiário. Meu normal era ir brincar com todo mundo, me divertir, ficar jogando futevôlei. Mas eu estava quieto, estava todo mundo brincando e eu com a cabeça no jogo, orando. Botei a camisa do Flamengo no rosto e fiquei concentrado. Quando o jogo começou, parecia que eu estava jogando sozinho. Ao mesmo tempo que eu ouvia a torcida gritar. Parecia um filme, que eu estava num lugar vazio, concentrado no que fazer, só escutando meus batimentos cardíacos. Hoje tenho um cara para tomar conta da parte financeira, assessoria, de imprensa, personal, scout, personal trainer e empresário. Tudo é totalmente diferente daquilo que estou vivendo hoje em dia. Hoje tenho outra cabeça, instrução, aprendizado, coisas que eu não tinha naquela época. Tudo isso começou quando saí do Flamengo e fui para o esporte. Então esse é o Luiz Antônio, que se arrependeu de ter saído do Flamengo, né? Uma saída muito conturbada. Mas hoje, se fosse, eu acho que ele voltaria e seria muito feliz com a camisa do Flamengo, né? Quero agradecer a todos aí pela presença aqui no canal e dizer que em breve voltarei com mais vídeos aí do nosso Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!